Então, esse vídeo hoje não está nem ensaiado. Ele é uma coisa que eu sempre quis fazer, que é a batalha do Adobe Firefly versus Stable Diffusion. Para quem não sabe, o Stable Diffusion é uma plataforma open source de IA, AI ou IA, que permite que você use no seu computador mesmo ferramentas de AI para gerar imagem. Escreve o texto, sai imagem, põe outro vídeo, sai imagem. E o Adobe Firefly é meio que o Midjourney. O Midjourney eu não vou colocar na roda aqui, não, porque eu acho ele muito confuso. Entrar lá no prompt, não sei se é uma ferramenta que eu usaria profissionalmente. Acho para fazer o bichinho lá no cogumelo, beleza, mas para trabalhar acho meio complicado. Então eu queria fazer um comparativo entre os dois. É igual eu estava falando, o Adobe é que lançou agora, inclusive o Google adotou o Adobe Firefly como o gerador de imagem dele. Mas para não ficar longo o nosso vídeo, vamos lá. Eu vou primeiro entrar aqui no Adobe Firefly. Adobe Firefly. É simples, você entrar, você faz um cadastro, ele vai te mandar aqui pro beta. E tem uma ferramenta nova aqui que eu quero testar nesse vídeo também, que é esse negócio de fazer o recolor de vetores, né? Mas o primeiro que nós vamos falar aqui é o text to image, que é o que rola de aquele velho negócio que já todo mundo cansado de você escreve o texto e vira uma imagem. Só que eu queria fazer isso, vamos supor, para um cardápio de restaurante, uma pizzaria. Então, o que a gente teria aqui? Pepperoni pizza with cheese, né? Eu sempre erro na escrita do cheese. Vamos colocar uma foto em macro com deep of field, né? Profundidade de campo, aquele desfoque e foco. Vamos lá. E vou mudar aqui para foto, né? Que é o que a gente quer, que é para ilustrar o nosso querido cardápio. Então saiu aqui para colocar lá. Para ser, por exemplo, a capa do cardápio, a gente teria nossa querida pizza de pepperoni. Agora nós vamos lá para o nosso querido Stable Diffusion. Para quem não sabe, o Stable Diffusion, na verdade, você instala ele na sua máquina. Aí é meio chato, você tem que instalar o Python, aí depois instalar o Git, e ele vira. Só que ele tem um monte de ferramentas a mais do que o Firefly e o Midjourney. Só que você tem que ser mais nerdão para estar utilizando ele. Mas vamos bater o mesmo prompt aqui. A diferença é que, por exemplo, aqui no... Deixa eu me diminuir aqui. Aqui no Firefly eu coloquei foto, né? Então eu tenho que avisar para o Stable Diffusion que aqui, ó, pepperoni pizza, eu tenho que colocar photography of, né? Tem galera que põe, vamos deixar assim por enquanto para ver, ó, vou colocar 20 steps, que é o padrão, esse eu lerá, imagem 512 por 512, vou fazer 4 imagens. Depois eu quero fazer um tutorial disso aqui, que é bem legal. Aliás, tem um monte na internet, inclusive o que mais tem na internet é como que instala isso e tutorial dessas coisas aqui. Eu não sei se faria sentido eu fazer. Mas vamos lá, eu vou mandar gerar a imagem. E aqui está gerando nosso pizza. Então nós temos aqui nossas 4 pizzas, né? Vendo assim rapidamente, a gente pode ver que o Firefly parece que tem mais detalhes, né? O Firefly tem uma grande vantagem sobre para esse tipo de coisa, sobre o Stable Diffusion, porque ele pega fotos do Adobe Stock. Então as fotos que ele pega geralmente são fotos muito legais. E então eu acho que ele sempre vai ganhar nesse quesito, né? Mas vamos tentar uma outra coisa aqui. Vamos tentar somente pizza. E vamos tirar o pepperoni. Vamos ver quanto tempo isso vai demorar. E vamos colocar aqui também a mesma coisa. Pizza. Eu estou sendo injusto porque na verdade o Stable Diffusion ele é um negócio que você pode usar muito prompt, né? E as fotos legais com o Stable Diffusion, a galera põe os prompts gigantes e ficam as fotos lindas. Aqui eu estou sendo o mais simplista possível. Mas saiu umas fotinhas aqui, ó, vamos ver.
Não. Certo. Vamos ver lá no Adobe. A sensação que eu tenho é que as fotos do Adobe estão com a melhor qualidade, mas elas são mais repetidinhas. E aqui no Stable Diffusion parece ter uma diferenciação maior do que acontece. Vamos tirar o Deep of Field, o macro de Deep of Field, e vamos colocar fotografia de pizza com queijo, with wine bottle, que é outra palavra que eu sempre erro. Vamos colocar aqui Ultra HD, que a galera costuma pôr. E vamos colocar aqui... Ah, não. Fotografia da pizza com queijo, com a garrafa de vinho, on the black mirror desk, né? Vamos ver o que acontece. Porque Ultra HD e só. Voltando a falar, gente, eu não vou fazer um prompt gigante colocando trend by artista, não sei o que, é uma coisa bem simples aqui, só pra gente... Bom, agora aqui a gente já está fazendo uma coisa mais interessante para o nosso cardápio, porque agora a gente está colocando elementos, né? Como se a gente fosse... Tem uma coisa aqui que eu estou sacaneando também que eu vou fazer. Aqui, ó, isso aqui quase ficou legal, né? Parece queijo Minas, né, aqueles fatios. É que quanto maior eu aumento esses samples aqui, ó, mais legal fica. E quanto mais eu... coisas que você não faz no Adobe Firefly. E quanto mais eu aumento esse CFC Scale aqui, mais ele viaja na maionese. Então eu vou aumentar o sample para não ficar sacanagem também. E vamos ver. Enquanto isso, vamos copiar esse prompt aqui. E vamos passar aqui para o nosso querido... E vamos ver o que ele faz aqui para a gente. Eu estou inclinado a achar que para esse tipo de aplicação, que são aplicações verdadeiras, que fica fazendo urso com óculos esculpous, convenhamos. O Adobe Firefly deu um pau no Stable Diffusion, no prompt simples, que você não é especialista em prompt. É importante... deixar isso claro, certo? Ó, porra, cara, o leigo isso aqui passa muito batido, cara, num cardápio, num stories, num qualquer coisa, né? Não precisa os fotógrafos têm que ficar esperto com esse rolê aqui. E o nosso aqui o Stable Diffusion realmente, eu acho que precisa perder um tempo bem maior para fazer uma coisa parecida. O que acontece no Stable Diffusion também, cara, é que ele tem vários algoritmos. Por exemplo, você pode treinar, tem modelos treinados, aqui são os treinamentos de modelo, que é só de comida. Então ele vai fazer isso bem melhor do que esse modelo que eu tô aqui, que é um modelo de uma coisa de animação que eu estava testando. Então tem que dar esse desconto. A vantagem aqui é que você vai ter um controle muito maior do que você realmente quer fazer. Diferente do Firefly, que ele vai fazer aquilo ali, e você não tem assim como... Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. Mas vamos dar mais uma colher de chá para o nosso Stable Diffusion, é porque eu tenho ele no coração, é verdade. Como eu mudei o algoritmo para esse dedinho, a tendência é que cada algoritmo tem a sua velocidade, entendeu? Demorando, né? Cara, mas eu achei muito bom o do... Cara, eu achei muito bom. Caramba. Poxa vida. Vamos voltar aqui. Fez, mas não fez. Então, fez umas coisas meio malucas. E a resolução... Tem uma coisa também no Stable Diffusion. Para você fazer uma imagem, como eu tô em loco, eu estou aqui no meu computador, tem um RTX, do meu notebook agora está com RTX 3060. Eu não consigo fazer uma imagem... Deixa eu explicar melhor. Vamos supor que eu gostei dessa imagem aqui. Eu vou salvar ela. Aqui, ó. Vou pegar aqui, vou salvar nesse diretório aqui, ó. Projeto 5, né? Salvar, reescrever aqui. O
que que acontece com essa imagem? Deixa eu pegar ela aqui no outro monitor aqui. Ela tá com informação de arquivo. Ele tá com 1024 por 1024. Se eu fosse fazer isso aqui com 1024 aqui, eu acho que a minha placa de vídeo não aguenta. Quase certeza. Eu não sei se na atualização aguentou. Só que vai demorar. Nossa, vamos fazer uma imagem só. Com 1024 por 1024. Então voltamos aqui com a imagem completamente escrota do rolê, mas ela tá em 1024. Demorou uns 3 minutos para fazer. Eu acho que não compensa. Deixa eu até salvar aqui ela. Salvo em PNG. E não tem comparação mostrando as duas imagens aqui. Eu vou abrir aqui para a gente ver. Essa é a do Stable Diffusion. E essa aqui é a do Adobe Firefly. Para esse tipo de aplicação não tem. Aí você está perguntando, por que você fez pizza? Cara, porque eu não. Esse negócio tem que ser usado para alguma coisa. Ficar fazendo monstrinho, cara, isso não leva ninguém a nada. Olha, só para complicar mais um pouco, eu vou tentar fazer uma coisa aqui para testar um recurso. Eu vou colocar aqui, eu tirei todas as coisas e vou colocar vector dog with hat. Era vector na verdade, né? Pus none aqui, vou deixar. Não. Aí eu vou colocar aqui graphics. Graphics. Vamos ver o que acontece aqui. Certo. Peraí, sim. Vector icon. Vamos usar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o que nós vamos usar. Eu vou salvar esse cara. Não era nada disso que eu queria, mas vamos lá. Vamos salvar aqui no nosso diretório. Certo? Eu vou abrir o nosso Adobe Illustrator. Quero testar um outro recurso do Adobe Firefly que lançou essa semana, que eu não tinha visto na verdade. Que ele tinha um negócio de fazer, esse negócio de fazer palavra, que eu acho uma bobagem, porque a galera vai usar isso 2 dias e vai encher o saco. É isso aqui, você já deve ter visto aí. Faz as letras com textura. Só que é o tipo de coisa que vão usar uns dias e todo mundo vai esquecer que isso existe. Tudo que fica repetitivo, né? E vamos abrir aquele... Vamos abrir o nosso cachorrinho aqui, ó. Fire, Vector, Smile, não. Certo? Vem com a marquinha d'água aqui, né? Agora vamos pegar isso aqui e vamos vetorizar ele com aquele Image Tracer, né? Não, é isso mesmo, né? Image Tracer, Make. Tem uns presets aqui, ó. 16 cores. Aí, não, vamos diminuir para 6 cores. Isso. Quero apagar isso aqui. Esse Adobe Firefly. Pronto. Então nós temos nosso cão. Tem mais coisa aqui. O que mais tem que apagar aqui? Pronto. Temos nosso cão. É o cão. Tem um negócio branco aqui que a gente não quer, né? Pronto. Ficou faltando o chapéu aqui, mas... E vamos exportar ele como vamos salvar ele como SVG. Cadê? Com SVG. Isso mesmo, diretório. Vamos colocar dog.svg. Certo? SVG. Não entendo muito de SVG. Mas vamos colocar esse 1.1. Vamos voltar para Adobe Firefly. E vamos dar o recolor aqui, ó. Vamos ver como é que esse recolor funciona. Upload SVG, dog.svg. Hot colors. Era hot, né?
Olha que bacana aí, ó. Ele realmente recolore nossos vetores. Eu não sei se eu não faria isso mais rápido no Illustrator. Eu não sou um cara de Illustrator, mas aí vocês me digam aí quem é dessa turma. Mas é bem legal, né? Se você quiser fazer estudo de cor de logomarca ou de alguma coisa, eu acho que ajuda bastante. Aí tem umas cores. Ah, ele te dá inclusive uma paletinha de cor aqui, ó. Cores proeminentes, shuffle colors, olha que legal. Pô, bacana. É isso. É o vídeo. Não esqueça de inscrever. Tem uma comunidade lá do WhatsApp agora que você pode se inscrever lá e a gente fica falando de computação gráfica o tempo inteiro. E se inscreva se você gostou do conteúdo. E é isso aí. Um abraço. Esse é o conteúdo rápido, sem muita frescura, né?